Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo. E como eu já havia dito no último vídeo, e se você está vendo aí o vídeo e não viu esse último vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma curtida lá, porque eu falei sobre o movimento punk e vai ajudar muito no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, como você deve ter visto aí no título do vídeo, eu vou falar sobre o movimento punk no Brasil. É claro, né? O punk não podia só ficar lá fora, tinha que vir aqui pro Brasil, é claro. Com muita guitarra suja, com muito protesto, muitos shows, o punk marcou história aqui no Brasil e ficou muito marcado. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, curte o vídeo, comenta alguma coisa aí que você acha que seria relevante pro vídeo, alguma sugestão que eu posso fazer pro próximo. E bora começar. O movimento punk chegou aqui no Brasil no final dos anos 70 e início dos anos 80. Numa época que nós estávamos vivendo uma ditadura militar, com muita censura, com muita desigualdade social. O punk veio como um grito contra tudo isso. Uma época que se você reclamasse do governo, você apanhava. Começar com o movimento punk no Brasil, que era praticamente só protesto, era muito corajoso. Se o punk na Inglaterra, por exemplo, protestava contra a rainha, o punk aqui do Brasil protestava contra o aluguel atrasado, o busão lotado, entende? E para começar, vamos falar sobre uma das bandas que mais marcou época na história. Vamos falar sobre Cólera. Eles foram formados em 1979 e era uma banda punk que falava contra o governo, sobre protesto, mas era uma banda mais consciente, que falava sobre paz, sobre ecologia, falava muito sobre crítica social. O Cólera foi uma das bandas brasileiras que mais levou o punk paulistano lá para a Europa, é claro. Numa época que era difícil o punk brasileiro ir para a Europa, numa época que não tinha Wi-Fi, que não tinha internet nem redes sociais, era bem difícil. E eles marcaram época e foram muito lembrados por causa disso. Seus integrantes eram Edson, Pierre e Val. E tinham músicas muito da hora, que falavam sobre paz, que eu vou indicar duas para vocês agora. Uma música delas é Pela Paz em Todo o Mundo e Quanto Vale a Liberdade. Meu editor vai colocar para vocês aí alguns segundos da música Pela Paz em Todo o Mundo. Ouve um pouquinho aí. Outra banda importantíssima foi o Ratos do Porão. Começaram no início dos anos 80 e começaram, é claro, com o punk puro, mas depois foram misturando com o thrash metal, ficando ainda mais pesados. Os Ratos do Porão fizeram um marco na história do punk brasileiro, porque abriram um caminho para eles se misturarem com o thrash, o metal. Então, imagina uma coisa, se o punk já era uma coisa pesada, uma coisa barulhenta, imagina agora que os caras misturaram com o metal. Ficar mais barulhentos ainda. E seus integrantes eram João Gordo, João, Mingau e Betinho. Duas músicas muito marcantes para vocês ouvirem, que eu acho que são sensacionais, são Crucificados pelo Sistema e AIDS, Pop e Repressão. Meu editor vai colocar aí alguns segundinhos, da música Crucificados pelo Sistema. Curte aí. Crucificados pelo Sistema! E é claro, não dá pra falar de punk brasileiro sem citar Os Inocentes, que foram formados em 1981. A maioria dos integrantes deles vieram do ABC Paulista. Os sons dos Inocentes ficaram um pouco mais melódicos com o tempo, mas é claro, nunca perderam sua essência de criticar o sistema e fazer críticas sociais. Os seus integrantes eram Clemente, Calegari, Anselmo e Tonhão. E tinham músicas muito bacanas que eu acho que vocês irão adorar, assim, que falam de revolta contra o sistema, críticas sociais. É a cara do punk brasileiro, né? Duas para vocês ouvirem aí. Rotina e Pátria Amada. O meu editor vai colocar aí alguns segundos da música Pátria Amada. Vocês vão adorar. Ouve um pouco aí. Pátria amada, como pude acreditar em palavras vazias, promessas soltas no ar. Então é isso, pessoal. O punk no Brasil foi muito mais que um estilo de música. Foi também resistência social. Enquanto o Cólera falava sobre paz e consciência para as pessoas, os Ratos do Porão mostraram que dá para misturar punk com o thrash metal, e os Inocentes provavam que dava para chegar no grande público sem abandonar o protesto.
No final das contas, o punk brasileiro mostrou que mesmo sem dinheiro, sem estrutura, sem as mídias, dá pra fazer história com muito barulho. Literalmente. E aí, curtiu um pouco sobre o movimento punk aqui no Brasil? Se você está assistindo aqui o vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta um pouquinho aí sobre a sua banda favorita, a banda que você achou mais interessante, e dá alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer, alguma coisa bem bacana, valeu? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Então é isso, pessoal. O punk no Brasil não foi só um estilo de música, foi também resistência social. Vai cortando aí. O Cólera trouxe uma mensagem de paz e consciência. Os ratos do porão mostraram... Corta, de novo. Então é isso, pessoal. O punk no Brasil... Ai, meu Deus. Então é isso, pessoal. O punk no Brasil foi muito mais que um estilo de música. Foi também resistência social.